cara. 40 crianças mortas, pô. 40 crianças mortas. Uma vergonha. Mataram brasileiros! Mataram brasileiros! Assassinaram brasileiros. O senhor não tem coragem de falar que o terrorismo é o Hamas? Hipócrita! Tchutchuca do Hamas! 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 Vou suspender a sessão. Quero os líderes aqui da reunião de líderes. Defender terrorista, que vergonha! Que vergonha! Para que a gente tenha o entendimento. Que vergonha defender terrorista! Morreram brasileiros! Vergonha, Carla, defender terrorista. 2 brasileiros morreram, 40 crianças decapitadas. E a gente vê um deputado do PT subir ali e não condenar o Hamas. E falar que a gente é terrorista, não tinha uma pessoa armada em Brasília. Não deu um tiro, ninguém deu um tiro aqui em Brasília. Absurdo. Mulheres estupradas, Um mulheres absurdo. Eles não têm escrúpulos, os governos aliás, não têm escrúpulos. Chamar Israel de terrorista, ora, ele foi vítima, foi atacado, eles passam pano, é uma vergonha o que está acontecendo, que somos obrigados a ouvir aqui. Tudo tem limite. Aí Netanyahu é extrema-direita, quem está combatendo o Hamas, ou inteligente. Pelo amor de Deus, você tem limite. Tem condição isso não. Não tem condição isso. Chegou num ponto que não dá mais pra... Não dá mais pra... Tem coisas que não dá pra gente aceitar. Hoje a esquerda está subindo na tribuna para falar que dia 8 foi um terrorismo que aconteceu aqui, sendo que nenhum tiro foi dado, ninguém morreu. Vamos sim falar de vandalismo, etc. Não tem nada a ver com terrorista. Agora, 40 bebês foram degolados e esse pessoal sobe na tribuna e fala que nós bolsonaristas somos terroristas e não consegue condenar o Hamas. Não é homem suficiente para condenar o Hamas. Aliás, muito pelo contrário, é tchutchuca do Hamas. Tem que pirar, cara. Não pode deixar o pessoal falar. Não, tu deu foi bom? Eu estou indignado. Raramente eu grito, mas hoje eu precisei gritar. Não dá para acreditar que petistas, comunistas apoiam o Hamas. 40 bebês, cara, decapitados, brasileiros assassinados, mais de 1.100 pessoas assassinadas. Aí eles vêm aqui e colocam uma moção, um jabuti terrorista no meio das nossas votações e querem que a gente aprove. Israel está se defendendo. Eles fizeram uma moção de repúdio a Israel, porque Israel está tentando se defender. Não chega, não dá mais para ficar calado, não dá mais. Para vocês entenderem o que aconteceu aqui hoje, foi que a gente tinha um acordo para votar em plenário todas as moções de repúdio contra o Hamas, inclusive colocando que Hamas é um grupo terrorista. Depois foi colocado um jabuti e foi aprovado em bloco, junto com o nosso, uma moção de repúdio a Israel, protocolado pelo PT, pelo bloco da esquerda. E aí foi aprovado junto com o nosso. Só que isso não foi o combinado na reunião de líderes, não foi o combinado durante todo o tempo da sessão e simplesmente, antes de encerrar a votação, o presidente disse, não, vai ser colocar tudo em bloco. E a gente teve que engolir. Então a gente começou a fazer várias questões de ordem, até porque no item da pauta estava escrito moções de repúdio ao grupo terrorista Hamas. Esse era o tema da pauta. Não tem como você botar duas coisas tão antagônicas juntas e dizer que foi tudo um bloco. Então, nós começamos a ficar aqui, entramos em obstrução, íamos derrubar a sessão da Câmara, porque se vocês podem ver ali, ó, vou mostrar para vocês, ali, ó, todo mundo em obstrução, exceto o MDB, Podemos, enfim, alguns outros, e a gente ia derrubar a sessão. E aí, enfim, Rogério Corrêa pediu tempo de liderança do PT, do governo, e subiu para falar que nós bolsonaristas somos terroristas. A mesma coisa que o Lindbergh falou ontem. E que por isso, inclusive, por me chamar de terrorista, por eu ser bolsonarista, me chamou de terrorista, por eu ser de direita, por eu ser mulher, por eu ter, inclusive, família israelense, família judia, foi um antissemita, além de tudo. Vai ser protocolado pelo PL o seu pedido de cassação, do Lindbergh Farias. Isso daí a gente não vai aceitar. Agora o Marcos Pereira, presidente da sessão, suspendeu a sessão, os líderes foram para a sala de liderança, para a sala da presidência, e vamos ver se a gente consegue resolver a situação de uma forma razoável.
Agora, é muito triste a gente ver o que está acontecendo aqui, da esquerda, não ter coragem de subir na tribuna para falar que Hamas é terrorista. Não ter coragem. Só para defender o Estado da Palestina, só para falar que bolsonarista ou que gente de direita é terrorista, mas não sobe na tribuna para falar que Hamas é terrorista. O que aconteceu aqui hoje mostra o que é o PT, o que é o PCdoB, o que é o PSOL dentro do nosso país. O que é a esquerda para o nosso país. E isso a gente não vai aceitar. É que eu me acalmo, que eu fico Posso falar? bravo. Mais alguém quer falar ao vivo? Mais alguém quer falar ao vivo? Que eu estou com 3.500 pessoas aqui. Altamente triste, sem aceitar, um absurdo. Eles comparam o que mata o israelense e o que mata o Hamas. Israel mata com todo cuidado e quando mata não é por querer. Eles degolam nenés, degolaram 2 soldados e ainda urinaram em cima. É selvageria, são bárbaros. Vergonha para a humanidade e não vamos aceitar. E outra coisa que eles tentaram fazer aqui, né, Priscila, foi falar que Netanyahu é terrorista. É inacreditável, né? A gente vê primeiro o líder daquele país tendo que dar uma resposta, tendo que conter um ato, ter um derramamento de sangue. Claro, ele vai ter que usar a violência e ainda avisa, Carla. Eles avisam antes são horas e horas antes de atacar para que os civis possam ter a chance de sair de onde Mas você estão. sabe o que os palestinos fazem, os islâmicos fazem? Eles pegam os civis e colocam num local onde Israel diz que vai bombardear por ter armamentos, enfim, células terroristas, e colocam os civis ali para dizer que Israel matou civis. Eles usam de escudo. Usando a população palestina como escudo, ou seja, colocando eles lá naquele lugar para matar. Porque Israel disse aonde ia bombardear, é para lá onde eles levam a população para que seja bombardeado. Isso já é antigo, a gente já sabe que a população palestina, inclusive, fala sobre isso, eles se sentem vítimas, oprimidos por essa ditadura que é o Hamas. E realmente todo mundo aqui, foi difícil conter a emoção, né, Carla? A gente vê um deputado ali, deputados do PT, deputados do PCdoB, simplesmente defendendo um grupo que assassinou gente, brasileiros, decapitou bebês. A gente fica imaginando, tem pais aqui, deputados que são pais, você tem família lá, Carla? Você imagina se é uma filha sua e alguém está ali zombando de pessoas assassinadas. Então, realmente, hoje teve que suspender a sessão, está tudo suspenso agora para a gente voltar depois para acalmar os ânimos, porque é revoltante. E, sinceramente, eu quero que essa revolta sempre fique no nosso sangue. É isso. De jamais aceitar essa injustiça, essa violência. A gente não pode se acostumar com isso. Que faça parte da nossa identidade como parlamento, porque é isso que o Brasil é. Você leu ali na tribuna, Carla, o estatuto do Hamas, que não fala nada sobre terras ou territórios, pelo contrário, o que estava falando era que o objetivo era fazer Israel sumir do mapa, a aniquilação de Israel. Ou seja, não há como dialogar, porque o que eles querem é o sumiço, é realmente o assassinato, o genocídio, um outro holocausto. Aliás, hoje, Austrália, parece... Cadê o Nicolas é que sabe? Deixa eu perguntar pra ele. Nicolas, hoje foi aonde? Foi na Austrália que estavam falando Gas for Jews? Vocês viram isso? Foi Austrália. Foi Austrália, Eu não né? vi, não cheguei a ver. Teve uma manifestação com várias pessoas. Eu não sei lá, mas eu vi pessoas. aqui, ó. Isso aqui, ó, foi aqui, ó. Na PUC. Aqui em Brasília. Aqui no... Esse foi de Brasília? Esse aqui é de Brasília. Ó, deixa eu filmar a tela Filma aqui de frente. Aqui, hoje a gente achou que fosse ser cancelada. Não, aqui, ó. Dá só uma olhadinha ali, ó. PCO, tudo gritando, viva Hamas. Ó. Que é a história da humanidade. Viva o Hamas. Viva o Hamas. Ó, bandeiras do DCE, da UNB, juntos. Contra Bolsonaro. Fora Bolsonaro, PCO, PCB e... O PSOL também chamou para essa manifestação. Ou seja, essa aí é a democracia desses caras aí, né, cara? Surreal. E sabe o que saiu agora no New York Times sobre isso que o Nicolas acabou de mostrar? Universitários, pessoas, né, sendo atraídas por esse discurso. Acabou de sair, Carla, no New York Times, a notícia de que o jornal fez a identificação de morto por morto para saber quem eles eram. Muitos dos assassinatos eram ativistas pela paz em Israel, eram
eles se opunham ao Estado de Israel, chamavam inclusive o Estado de Israel por serem responsáveis de um apartheid e chamavam Israel de Palestina israelense, ou seja, eles eram defensores da causa palestina. E o que o Hamas deu para eles? Morte, estupro, fuzilamento, sequestro. Por quê? Porque a vida não importa para esse pessoal. A ideologia está acima de tudo e a ideologia é o quê? É assassinar quem adotou